E esses objetivos são definir os privilégios que cada usuário terá em um banco de dados e controlar as transações do banco de dados. Opa, peraí, mas o objetivo é esse mesmo? Não é exatamente isso. O objetivo é entender como os comandos do aspecto DCL, da linguagem SQL, nos permitem definir prioridades e alterar prioridades ou privilégios e utilizar outros comandos aí, né, para controlar transações de banco de dados, entre outras coisas, certo? O DCL, o Data Control Language, ele muito tem se pensado que ele só serviria para quê? Para administração de usuários e grupos, e além de permissões, definições de permissão. Mas ele também é bastante utilizado para o controle de transações. Então, a linguagem, os comandos DCL, você vai descobrir que ele é para administração, principalmente de acesso ao banco. DCL você vai trabalhar principalmente com questão a permissões de acesso e também controle de transações. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das permissões, que também são chamadas de privilégios, né? Muitos autores chamam de privilégios. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então veja só, quais seriam os privilégios que o usuário pode ter sobre um banco de dados, sobre uma tabela? Nós temos aqui uma lista de privilégios. Por exemplo, o privilégio Alter, Delete, Index, Select e Update. Certo? Então são privilégios que um usuário pode ter sobre um banco de dados, sobre uma tabela de um banco de dados, por exemplo. O que significa um privilégio? Significa a possibilidade, a capacidade ou ainda a permissão que um determinado usuário tem para executar ou não uma determinada ação. Nesse caso aqui, esses privilégios que a gente está mostrando são, na verdade, ações que o usuário pode ou não executar. E aí eu queria chamar a atenção para esse primeiro privilégio que está aqui, certo? Esse primeiro privilégio que está aqui, que é o privilégio all. All vem do inglês todos, certo? Então, o usuário que tem o privilégio all, que é permitido para ele esse nível de acesso, ele pode realizar todas as operações sobre uma determinada tabela, sobre um determinado banco de dados ou sobre um determinado item do domínio da aplicação aí, certo? Então esse é o privilégio máximo, onde dá para fazer tudo, fazer o que quiser. Ou então, nós podemos, através de comandos DCL, da linguagem SQL, comandos de controle de dados, né, a gente fazer o quê? Especificar apenas um determinado, um único ou mais privilégios que a pessoa, que o usuário pode acessar, certo? Os comandos grant e revoke, certo? Você já deve ter visto aí essas palavras em algum contexto. A palavra grant significa permitir, né, ou garantir, ou ainda fornecer. E a palavra revoke significa justamente revogar, ou seja, tirar um direito que a pessoa tem. Vamos ver aqui o exemplo. Então, aqui nós temos o exemplo grant, ou seja, é o comando DCL da linguagem. Update, update nesse caso aqui, nós temos o grant, update, ou seja, nós estamos permitindo o comando, a ação de atualizar uma informação, certo? Update o quê? Update o campo nome, ou seja, nós estamos permitindo que o campo nome da tabela aluno seja atualizada pelo usuário Carlos. Mas em termos de ação sobre o banco de dados, cada vez que a aplicação estiver utilizando o usuário Carlos, a partir de agora vai ter a permissão para atualizar os dados daquela tabela, certo? Um outro exemplo seria o exemplo do revoke, ou seja, revogar um privilégio. Nós temos aqui o comando revoke, que está revogando todos os privilégios sobre a tabela aluno para o usuário Carlos. Então, com relação ainda ao comando DCL, existem situações que nós devemos travar uma tabela. Como assim travar uma tabela? Por que travar? Travamento geralmente a gente já tem assim, como se fosse uma coisa ruim, né? Ah, o sistema travou, então quer dizer que é ruim, tudo parou, nada funciona. Mas nem sempre
a utilização de travamentos, né, quer dizer uma coisa ruim, ou vai trazer algum malefício, né, ao sistema. Muitas vezes, um travamento da tabela vai garantir a consistência dos dados dentro do seu banco de dados. Ele estabelece uma restrição momentânea sobre uma tabela, né? Geralmente é utilizado pelo comando lock, certo? Que lock do inglês significa travar. Então, por que eu faço um travamento de uma tabela? A sintaxe do comando de lock, do travamento, por exemplo, acompanha aqui, ó. Lock, né? Lock. Table, vou travar uma tabela. Que tabela? Minha tabela aluno. In exclusive mode, tá? Estou colocando, travando a minha tabela de modo exclusivo. Quer dizer, nesse exemplo aí, ó, a tabela aluno está travada, né? Para quê? Para inserções, inserir um novo campo, apagar algum campo da tabela, apagar algum aluno, ou alterar qualquer campo da tabela aluno. As operações permitidas em cima dessa tabela é somente de select. Então ele só pode ver o conteúdo da tabela e não pode alterar nenhum deles. Então vejam, esse travamento é um travamento benéfico para as operações do meu banco de dados. Vai me garantir que aqueles dados que eu estou trabalhando ali, ele não vai ser alterado, enquanto a minha transação, a minha operação estiver sendo executada. Logo após o término da minha transação, das minhas operações em cima daquela tabela, o que eu vou fazer? Eu vou devolver o modo dela, o quê? Atual, né? Que ele possa ser alterado depois. Então, eu inicio o meu processamento travando essa tabela, executo as coisas que eu quero e depois devolvo ela ao estado atual. Tá certo? Então, travamento de tabela, quando ele é controlado, é benéfico, ok? Um outro elemento bastante importante no contexto aí dos bancos de dados, em relação a comandos DCL, a controle de dados, são os chamados Stored Procedures, ou procedimentos armazenados. Vamos ver aqui no slide. Os procedimentos armazenados, ou Stored Procedures, ou ainda SPs, né, muita gente chama de SP, são conjuntos de comandos armazenados na forma de um procedimento. Como assim? Conjuntos de comandos armazenados na forma de um procedimento. Lembra, na aula 5, que nós falamos que a linguagem SQL é uma linguagem procedural? Sendo uma linguagem procedural, os comandos eles podem ser armazenados em blocos, eles podem ser organizados em blocos, e esses blocos podem ser independentes de outros comandos. É justamente o caso do procedimento armazenado. A gente pode pensar que um SP, ou um Stored Procedure, é como se fosse uma função na linguagem C, por exemplo, que vocês já conhecem bem. Certo? Seria como se fosse uma função ou um procedimento que é independente de outros, um conjunto, um bloco de comandos independente que vai ser acessado, que pode ser chamado a qualquer momento, como se você criasse uma função e usar comandos SQL para chamar aquela função e executar alguma coisa que pode ser feita diversas vezes, por exemplo. No slide a gente tem aqui o comando que é usado para chamar um SP, que é o comando execute. Usando o comando execute, você pode utilizar os serviços de um procedimento armazenado. Que serviços são esses? São comandos que você armazenou previamente em um bloco, em um procedimento, e deixou ele armazenado ali para quando for necessário você utilizar esse procedimento, certo?